Muito boa noite, com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje já, primeiro domingo de fevereiro. Daqui a pouquinho nós estamos assim, é tão rápido, daqui a pouquinho nós estamos falando, dezembro. E nós deixamos passar mais um ano cheio de oportunidades. É um dia atrás do outro, né? E quando a gente vê como é que ficou, a gente vai pelas nossas rotinas, pelo nosso dia a dia, a gente nem observa que o tempo está passando. Foi você que falou sobre o tempo, né? Eu achei excelente. Realmente, o tempo é importantíssimo. É alguma coisa que vai e nunca mais ele volta. Então, vamos aproveitar o nosso tempo em cada oportunidade, né? Bom, vamos fazer a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Uma boa noite para nós. Vamos aproveitar esse tempo, como a Ângela falou, o tempo não volta, né? Então é melhor a gente aproveitar bem o tempo que a gente tem para aprender com o Espiritismo, que vale muito a pena, né? Poderá o reino do bem implantar-se na Terra? Essa questão é a questão 1019 de O Livro dos Espíritos, que é com ela que Kardec encerra o Livro dos Espíritos, né? E é uma pergunta que a gente se faz muito, porque é tanta coisa acontecendo no mundo, é tanta desgraça, é tanta insegurança, tanta maldade, tanta coisa, que a gente fica se perguntando, meu Deus, será que vai acontecer isso? Será que vai? Porque parece que está andando para trás, né? Porque a gente vê coisas que a gente não imaginaria ver. E quando a gente acha que já viu tudo, vem uma coisa pior, vem uma coisa mais horrorosa. E aí a gente fica imaginando, será que está andando para trás? Não é possível, isso não pode estar certo, né? E será que isso vai acabar? Será que a gente vai poder ser um pouco mais feliz? A gente não sabe que Jesus falou que o meu reino não é desse mundo e que não há felicidade na terra. Mas um pouco, não é possível que Deus nos tenha colocado nesse mundo aqui só para passar isso, né? Só para passar medo, para passar insegurança, terror. As pessoas hoje estão com medo de tudo, né? O Rio de Janeiro está, assim, um campo de guerra. As pessoas não têm mais segurança nenhuma, né? Para sair de casa, a minha família está toda lá embaixo, né? Então a gente fica assustado às vezes com isso, falando, meu Deus, né? Como que pode? Isso parece que está andando para trás aí, né? Mas não é verdade. Isso tudo faz parte do progresso. Entrou um bichinho do ran-ran aqui. Isso tudo faz parte do progresso que nós estamos aí vivendo. E desse momento de transição mais forte que a Terra está passando para um plano de regeneração. Então, vamos acompanhar algumas coisas aí que os Espíritos têm a nos falar. Vamos buscar uma passagem do Evangelho de Mateus 35, que diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino do meu Pai, que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo.
É uma passagem longa, não ia colocar toda aqui, mas isso sugere a separação dos bons dos maus, né? Dos bodes, das ovelhas, que a gente ouve falar, do joio, do trigo. Então, isso leva a um juízo final. Né? Esses serão julgados. Os bons vão para a direita, os maus para a esquerda. E o que vai acontecer com os maus? Né? O que vai acontecer com o joio? Com os bodes? Com os maus? Vão ter condenação eterna? Continuando essa mensagem aí, sugere muitas coisas assim. Sugere, então, aquele juízo final. Ora, como que pode um juízo final ser compatível com a justiça divina? Criaria um problema seríssimo de relacionamento da criatura com o seu Criador. Porque se ele nos ensina o perdão e não perdoa, como é que pode? Vai nos condenar eternamente? Olhando a nossa terra do jeito que está, olhando para dentro de cada um de nós, que no fundo não somos tão diferentes assim, porque quando às vezes deparamos com uma situação horrível, a gente tem pensamentos tão ruins quanto para aquele que cometeu aquele ato. Então a gente também não é tão puro assim, né? Se estivéssemos desencarnando agora, estaríamos com esses pensamentos horríveis também, com relação àquele que é também nosso irmão, que é filho de Deus. Que é filho de Deus também. Então, como que faria? Deus condenaria os bons filhos, os maus filhos ao inferno para a eternidade? Isso criaria um problema seríssimo de relacionamento com Deus. Aí, nós passaríamos a amar Deus por medo e não por amor mesmo, né? Por medo de que ele pudesse fazer algo contra nós, nos condenar ao sofrimento eterno. Eternidade, olha, eternidade é uma coisa que a gente não consegue nem compreender, eternidade. Imaginemos a vida humana, né? Sendo um grãozinho de areia aí, passando na ampulheta do tempo aí. Milhões, bilhões, trilhões de anos se passariam sem que imaginássemos aquele deserto do Saara todo lá, passando na ampulheta do tempo, sem que isso representasse muito no contexto universal. Iria levar bilhões, trilhões de anos para aquela areia toda passar pela ampulheta do tempo. E isso não representaria um grãozinho de areia no areal do universo. Então, olha, eternidade, não dá nem para a gente mensurar isso, não tem como. Nós vivemos no tempo da Terra. Quando saímos daqui, vivemos na eternidade, não contamos tempo, que o tempo é da Terra, não é do universo. Os anos, né, os dias, é da Terra. Então, só para ela, porque o tempo de outros planetas é diferente, a gente falou sobre isso aqui no domingo retrasado. Então é lógico, é óbvio que não é assim. Que esse juízo final não tem condição. Que essa separação do joio e do trigo, que jamais o joio poderá ser condenado. Os maus não vão ser condenados. Há um princípio que diz que, por pior que seja, não é, o seu erro, a sua atitude, a pena tem que ser de acordo. Né? Nem na Terra há uma condenação eterna. Há a prisão perpétua aqui. Mas aqui não se fala em pena eterna, porque não tem. Nós não somos, na Terra, eternos. A gente morre, a nossa personalidade morre. Então, a partir do momento que morreu, está livre, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender essa questão de juízo final, isso não daria certo nunca. Então, esse princípio elementar de justiça determina que a sentença não pode transcender a natureza do crime. Todo julgamento, portanto, deve ser relativo e temporal, apenas considerando o estágio em que se encontra o indivíduo com sentenças compatíveis com suas necessidades evolutivas. Então, esse juízo final está furado, isso não existe, com certeza, da maneira como se fala. E sim,
no outro foco, né? Numa outra forma de ver. Aí vem a pergunta: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Essa é a 1019. É o que a gente pergunta o tempo todo, a gente faz essa pergunta para si mesmo, para Deus, nas nossas preces. Eles respondem, também é uma questão bem grande, porque depois disso aqui, eles vêm falando como que esse reino vai se estabelecer na Terra. Nós já abordamos isso quando falamos em Sinais dos Tempos, que vamos voltar a falar sobre esse assunto. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, olha só. Dando continuidade a essa questão, os espíritos informam para Kardec como que isso, né, vai acontecendo. A gente abordou isso quando falamos aqui em Sinais dos Tempos. Mas precisamos mais dessa primeira parte aqui, desse primeiro parágrafo, para mostrar que realmente, mas como? Aí a gente vai vendo que isso aqui não é muito fácil de conseguir, né? Quando o bem reinará sobre a terra, quando os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Olha, largar hábitos antigos, largar vícios. A gente passou aí algumas reuniões da tarde falando sobre a virtude e os vícios. A gente sabe que deixar vícios não é simples. Somos espíritos inferiores, estamos no mundo de provação e expiação, somos cheios de vícios e não é fácil. Mudar hábitos é difícil demais. Se fosse fácil, ninguém estava errando, todo mundo estava com saúde perfeita, todo mundo estava bem. Mas, na verdade, a gente sabe como é difícil uma mudança simples de hábito. Imagina uma mudança, né, da imoralidade para a moralidade. Aí a coisa fica mais complicada. A própria morte é um juízo. Porquanto colhemos no além as consequências de nossos acertos e desacertos, como periódica avaliação de aprendizado no suceder das experiências reencarnatórias. Então, olha só, nem precisa esperar a desencarnação, nem precisa. Basta que, diariamente somos julgados por um juiz incorruptível, que é a própria consciência. Se colocarmos as nossas atitudes sob a análise da consciência, nós vamos saber onde estamos errando. Não tenhamos dúvida disso. Nossa evolução intelectual já nos permite isso. Entender e interpretar muito bem. O problema é que a interpretação vai de acordo com as conveniências e os interesses da pessoa. É aí que pega, aí que mora o perigo. A gente até coloca o aval da consciência, mas a gente interpreta o que a consciência nos diz. Se ela falar assim, não, mas você errou, ela responder isso para ele, mas você errou, a gente vai tentar justificar aquele erro, de acordo com as nossas conveniências, com os nossos interesses. Por isso que a gente está se arrastando nessa terra aqui. Né? A gente está se arrastando feito um bicho peçonhento ainda. Infelizmente, a gente tem que admitir isso, né? A infelicidade, a depressão, a ansiedade, o desajuste, são penalidades que cumprimos compulsoriamente. Isso aqui é importante. Compulsoriamente é obrigatoriamente. Não tem como correr disso, né? É uma imposição mesmo. Até que nos decidamos a modificar nossos rumos, nossa maneira de agir, propondo-nos a cumprir as leis divinas. Não tem negociata. Com Deus não tem negociata. Vamos ter que responder pelos nossos erros. Assim como ocorre individualmente, há juízos coletivos parciais nas muitas moradas na casa do Pai. Quando a gente vê a terra inteira passando por esses problemas, né, todos os habitantes da terra, não é só aqui no Brasil, não é só no nosso país, a terra inteira está com problemas seríssimos de moralidade,
de egoísmo, de ambição, de cobiça, a terra inteira. Né? Nós estamos aqui, mas a gente está recebendo a todo momento, dentro dos nossos lares, a notícia, no momento que ela acontece, por causa da tecnologia, né, que favorece isso. Então a gente vê que a terra está um caldeirão de dor e sofrimento, em todos os pontos. Né? Então a terra está toda assim, nós somos, primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer, porque entender, a gente já entendeu, que nós somos espíritos inferiores ainda, pelos nossos pensamentos, pela qualidade dos nossos pensamentos, pela qualidade das nossas preferências. A gente vê que a gente ainda é espírito inferior. Nós ainda colocamos muito a matéria acima do espírito. Ainda estamos nessa terra porque merecemos estar nela. Ainda que não sejamos os responsáveis maiores por tudo que está acontecendo, temos a nossa parcela de responsabilidade pela inferioridade que a gente ainda carrega. A gente tem que reconhecer isso. Mas tem aqui algo que a gente não pode esquecer, né? Governos espirituais avaliam o progresso dessas coletividades com vistas à sua promoção na sociedade dos mundos, providenciando o afastamento de espíritos rebeldes que possam comprometer as conquistas alcançadas. Olha, isso é muito interessante. Porque a gente acha que a gente vê essas coisas acontecendo e fala assim, gente, cadê Deus, né? Parece que Deus está silencioso, né? Parece que Ele não está vendo nada do que está acontecendo. Parece que Ele não está vendo os inocentes pagarem pelos pecadores. Não tem inocente pagando por pecador. Não tem. Aquele sofrimento de hoje é um resgate de dívidas passadas. Dívida passada não é dívida remida, é dívida ativa. É dívida ativa no tribunal divino. Então nós estamos abençoados com a encarnação, resgatando o nosso passado de erros. Pagando as dívidas que a gente tem. Mas não fui eu que fiz? Foi sim. Não foi essa personalidade que você tem hoje. Mas você é uma individualidade. Você é um espírito imortal que há milênios vem reencarnando para evoluir. E no lugar, muitas vezes, de saldar dívidas, contrai outras. Então, a gente está aqui, não é por acaso. De jeito nenhum, né? Não vamos esquecer que Deus está no controle de tudo isso. O Mestre Jesus é o coordenador dessa terra. É aquele que coordena tudo isso. Deus está no controle de todas as coisas. Não vamos achar que isso está acontecendo sem o conhecimento dessa espiritualidade superior, que isso é uma bobagem a gente pensar assim. Deus é o Criador, Ele está no controle de tudo. Basta qualquer ação, né, dos seus prepostos e tudo muda. Tudo começa a fazer diferença. Se não fizeram ainda, é porque estão nos dando a grande oportunidade da gente fazer o que é certo, da gente cometer menos erros e merecer voltar para essa terra. Do contrário, nós não vamos voltar para uma terra regenerada, nós vamos desencarnar e vamos ser encaminhados para uma das moradas do Pai de acordo com a nossa inferioridade, como é o que está acontecendo agora. Nós estamos merecendo morar aqui nesse mundo porque a gente ainda está de acordo com a evolução desse mundo. Hoje, o que a gente critica e aponta o dedo, pode ser que a gente estivesse fazendo igual ou pior, se estivesse no lugar daquela pessoa que a gente aponta. Somos inferiores, a gente precisa entender que nós não somos bonzinhos. Nós não estamos aí, né, acima do mal, não. Nós ainda carregamos o mal em nós. Não tão malévolos como a gente vê acontecer, mas somos ainda espíritos capazes de grandes maldades. É só a gente analisar e conhecer um pouquinho mais. Só que a nossa tendência é mais de querer conhecer o outro. A gente não quer muito se conhecer, não, né? Porque isso vai doer pra caramba. Mas vamos lá. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário,
Assistimos a partida de uma e a chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. Ora, se a gente observar bem, as crianças que estão agora aí nesse mundo, a maioria dessas crianças são muito diferentes das crianças da nossa geração, né, ou pelo menos da minha geração, né, até mesmo da geração dos meus filhos, até mesmo da geração deles. Há cerca de uns 20 anos para cá, estão nascendo crianças extremamente intelectualizadas, umas pouco moralizadas, mas a maioria muito moralizadas. As crianças estão ensinando aos seus pais uma série de atitudes de acordo com a defesa da natureza. As crianças estão dando lição de moral para os seus pais. A gente tem visto muito isso acontecer. A gente recebe, às vezes, né, alguns vídeos, algumas coisas, que agora está muito fácil, né, na rede social, mostrando como essas crianças estão dando um banho de educação nos seus pais. Um banho de educação. Eu que estou convivendo com criança agora de volta, né, porque eu tenho 2 netinhas, uma vai fazer 2 agora em março e a outra já tem 3, eu estou vendo a diferença de quando os pais eram pequenininhos. A diferença de atitude que a gente tinha muitas vezes que reprovar, mas estou vendo também temperamentos fortes que precisam ser domados, senão vai ser difícil. Porque o desenvolvimento intelectual dessas crianças é muito grande. Mas elas são crianças num corpo feminino. Os espíritos são milenares, mas estão num corpo feminino, infantil. Estão num corpo infantil. E precisam ser controladas. Precisam receber valores. Porque muita inteligência desacompanhada de moralidade é mais nocivo do que o contrário. Se o problema do mundo fosse falta de inteligência, né, seria fácil resolver, porque o que mais a gente tem é desenvolvimento intelectual. Moral é que a gente não tem. Né, a ONU está lá lotada de inteligências e nada resolve. Por quê? Porque tem pouca moralidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as crianças estão realmente muito à frente. E não está sendo fácil, né, educar essas crianças, mas precisam receber educação, precisam receber. Então, a Terra, de uns tempos para cá, está recebendo espíritos muito bons, mas também espíritos bem violentos. Porque ela está numa transição muito avançada. E está sendo oferecida aos espíritos as oportunidades de remissão, de redenção. Quem não aproveita vai para mundos inferiores, não retorna para a Terra. Porque a laranja podre do saco não vai ficar aqui. Porque a Terra vai melhorar. Então, aí nós não vamos esperar hecatombes, coisas... Tudo que acontece é fenômeno natural, sempre aconteceu na Terra. Não é, a mudança não é feita em cima disso. E sim, em cima das oportunidades que se dá às criaturas de praticarem a solidariedade, a caridade, o bem ao próximo. Assim, esses voltarão, os outros não, vão para mundos inferiores. Então, essa geração, ela está muito marcada, né? A gente vê muita diferença entre uma e outra. As 2 gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos. Pela natureza das disposições morais e pelas disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das 2 pertence cada indivíduo. Então, é só ver a natureza das disposições morais de alguém e as suas disposições intuitivas e inatas. Aí a gente vai ver se ela pertence realmente a uma nova geração que vem fazer a modificação da Terra, ou se ela pertence àquela velha geração, cheia ainda de inferioridades e arraigada nos seus defeitos e não pretendendo mudar. Então, está muito fácil de ver isso, né? A gente percebe rapidamente, e bom para a gente também, fazer essa avaliação aqui, aonde a gente está, né? Será que a gente está com disposições morais melhores? Será que a gente está com disposições intuitivas, inatas um pouquinho melhor? Será que a gente já aprendeu alguma coisa? E está procurando vencer e modificar os nossos hábitos? Substituir os nossos vícios pelas virtudes? Isso tudo cabe a cada um fazer a análise, né?
A nova geração distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, mas por um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Então, essas duas coisas precisam estar juntas, para que realmente possa caracterizar a geração que vem para substituir essa que está aqui, né? Diferente disso aqui, não vai ficar aqui. Na Terra, temos considerável progresso em todos os setores da atividade social. A gente já pode ver isso. Aí, de repente, numa primeira olhada, pode ser que a gente não concorde, mas a gente chega, analisando melhor, a gente chega à conclusão. Olha só. A escravidão foi erradicada. Ah, não foi não, tem muita escravidão aí ainda. Mas não está de acordo com a lei. Ela não é uma lei. E isso faz a diferença. Né? Ela foi erradicada pela lei. Agora, nós escravizamos as pessoas, porque somos inferiores. Né? Somos pessoas desobedientes à lei divina e até à lei do próprio mundo, que não abona mais isso. Ela foi erradicada. Legalmente, sim. Moralmente, não, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda têm aí trabalho escravo. Mas não é de acordo com a lei. Então, é um progresso. Ela deixar de ser lei é um progresso, não deixa de ser. Né? E já deixou, né? Os preconceitos raciais foram combatidos. Estão sendo combatidos. Muito combatidos. É crime, vai preso. Da cadeia. Até num país corrupto como o nosso, sair da cadeia. Pode não ficar muito tempo, mas tem uma reação legal. Né? Tem uma reação amparada pela lei. Isso é um progresso? Claro que é. Porque não era. Então a gente vai vendo, por pouco que seja, o progresso acontecendo. A tirania está sendo conquistada, as pessoas não estão mais aceitando. Não como deveria, mas pelo menos já está havendo alguma reação. Né? A tirania não está nem dentro dos próprios lares, isso não está mais acontecendo. Aquele tirano no lar, ele está perdendo o seu posto. Porque o grupo familiar se volta contra, não aceita mais. Nós não estamos mais em tempo de aceitar certas coisas. Então, a atitude contrária é algo que indica progresso, né? A uma coisa ruim. Então, não está mais sendo aceita essa tirania. A guerra é encarada como triste espetáculo de barbárie e subdesenvolvimento, e não era. Né? Até bem pouco tempo atrás, ela era um progresso, eram guerreiros premiados, disso, aquilo. Não é mais assim, não tem mais esse pensamento. Se tivesse, já tinha estourado a quarta. Né? A terceira, a quarta, já tinha estourado tudo. Porque a gente está numa situação muito feia. Né? Os chefes de nação estão preocupados, né? Mas tem um grupo trabalhando, influenciando. A gente não está aqui entregue à nossa própria sorte, né? Há quem diga, mas a terceira guerra já está aí há muito tempo. Não, não está não. Não está não. A gente não sabe nem o que é isso. Só quem passou por isso é que sabe. Né? Não está não. Mas pode acontecer? Pode. Lógico que pode. Várias podem acontecer. Não só a terceira, né? Mas acontece que os próprios líderes estão vendo que numa guerra não tem vitoriosos. Não tem. Todos saem perdendo. Todas as vitórias de guerra são vitórias de pirro. Né? O grande comandante que sempre falou que não era feliz com a sua vitória. Que mais uma que ele tivesse, ele ficava sem ninguém. Então, que vitória tem aí? Não tem. É tudo vitória de pirro. E as grandes inteligências sabem disso. E estão protelando, não resta dúvida. Né? E também tem um controle divino nisso aí. Né? A gente não pode esquecer disso. Os povos começam a entender a necessidade de convivência pacífica. Multidões trabalham diligentemente, cumprindo seus deveres e respeitando a lei. Tem muito mais gente respeitando do que não. Né? Então, todas as pessoas já entenderam, porque é aquela questão do filho pródigo, a gente volta àquela parábola que eu adoro. Você vai até onde você pode. Mas você chega a um ponto que o sofrimento é tão grande que você entende que não pode continuar vivendo daquele jeito.
Então cai nisso aqui. Os povos começam a entender a necessidade de convivência pacífica, porque só gera sofrimento o contrário, né? Não obstante isso, com tudo que a gente ouviu, né? Não obstante esse progresso aí, por ser um planeta de provas e expiações, a luta entre o bem e o mal, as virtudes e os vícios, ainda é uma constante na Terra. Sempre vai ter. Sempre vai ter o mal. O mal nunca vai ser erradicado. Nunca. Porque o mal é gerado pela própria pessoa. Então, sempre nós vamos ter mundos primitivos, mundos de provação e expiação, e o mal é o império desses mundos de provação e expiação. Esses mundos são necessários para aqueles espíritos que saem dos planos primitivos, né? Foram criação recente de Deus, vão para os mundos primitivos, total ignorância, né? Porque somos criados simples e ignorantes, e depois, como resultado da ação naqueles mundos, eles vão cair no mundo de provação e expiação, porque o mal é desenvolvido quando a gente faz mau uso do livre-arbítrio. Porque Deus nos deu a grande marca, né? Fomos feitos à sua imagem e semelhança no poder de criar, no livre-arbítrio que Ele deu, nesse presente que Ele nos deu. E muitas vezes a gente usa mal o livre-arbítrio. Aí desenvolve o mal. Ele não foi criado por Deus. Ele foi criado pela nossa insatisfação. E aí a gente começa a fazer coisas erradas e começa a desenvolver o mal. E isso faz parte da caminhada evolutiva dessa alma criada simples e ignorante pelo Criador. Faz parte. Não é fundamental. Um espírito pode ser criado simples e ignorante, usar o seu livre-arbítrio para fazer o bem e nunca passar pela feira do mal, e sim pela feira da ignorância. Mas a grande maioria passa pela feira do mal. Então o mal é uma realidade nos mundos inferiores. Nunca vai acabar. Vai acabar para aquele mundo que se regenera. Aquele que andou para frente, aquele que se tornou um mundo de regeneração. Ainda existe o mal nesse mundo, mas ele não impera mais. Então ainda existe, mas não como existe nos planos primitivos e um plano como esse nosso, que é de provação e expiação. Então o mal vai sempre existir, mas ele vai deixar de existir naquele mundo que está evoluindo, né? Porque o progresso é uma lei de Deus, ninguém pode derrogar. Todo aquele que não vacila em praticar o mal, com o propósito de atender suas ambições, consciente dos prejuízos que causa, sem nenhum constrangimento, sem nenhum respeito pela vida humana, será banido da terra. Esses espíritos esgotam as últimas oportunidades de renovação. Daí o recrudescimento da violência na sociedade terrestre. Daí a gente achar que o mundo está andando para trás, que o progresso não está acontecendo. Está acontecendo, tanto está que esses espíritos estão recebendo a última chance deles. É como a gente diz, é tão difícil mudar de hábitos simples aqui nesse mundo que a gente está vivendo, é tão difícil mudar, como é muito difícil para um espírito habituado a errar, habituado a fazer o mal, mudar para ser um espírito bonzinho, fazendo bem. Eles reencarnam aqui, mas é difícil para eles essa mudança de hábito. Então continuam reincidindo no erro, continuam fazendo bobagem, né? Continuam fazendo sendo desobedientes à lei divina. Então, essa leva de espíritos que está aqui atualmente, fazendo o que está fazendo no mundo inteiro, está na sua última oportunidade. Tenhamos certeza, vão desencarnar e não voltam mais para essa terra. Porque são as laranjas podres do saco. Não vão voltar mais. São nocivos ao bem social. Isso está no Criador, no controle desse universo que Ele criou e que Ele não vai deixar sob o controle de nós, né, inferiores do jeito que a gente é, né? Os espíritos atrasados distinguem-se pela revolta contra Deus, por não reconhecer qualquer poder superior à humanidade, propensão instintiva às paixões degradantes, sentimentos antifraternos de orgulho, inveja, ciúme, etc.,
preferência a favor de tudo que é material, sensualidade, cupidez, avareza. Então, isso aqui é o quadro da nossa Terra. Tá vendo? Isso aqui é o quadro do nível evolutivo dos espíritos encarnados na Terra. Com grandes exceções, claro, porque se nós tivéssemos aqui só modelo igual a gente, não adiantaria que a gente não aprenderia nada. Então, nós temos grandes espíritos reencarnados, servindo de modelo para a gente. E o auxílio das filosofias, o auxílio das religiões, que seja qual for a religião, não vai ensinar o mal. Ela pode até ter alguns dogmas que podem cercear um pouco a liberdade da pessoa, mas não ensina o mal. Né? Não ensina a matar, não ensina a roubar, não ensina a ser egoísta, vicioso. Né? Não ensina isso. Todas as religiões ensinam coisas boas. E isso não falta, né? Não falta religião aí no mundo, né? Então, não falta tradição do bem. Não faltam traduções do evangelho tradicional. Mais de 800. Então, a gente vê que não é por falta de socorro que a gente continua doente. A gente continua doente porque a gente não quer tomar o remédio. A gente não quer fazer o certo para melhorar, né? A doutrina espírita nos oferece uma convocação clara, objetiva e irrecusável para que participemos do impulso inicial que operará a grande transformação terrestre. Olha aqui, olha o remédio aqui, ó. Deixar o egoísmo como motivação existencial, que faz da Terra um planeta de expiação e provas. Buscar a fraternidade, que nos promoverá a mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos compromissos da vida elegerão o empenho de servir como supremo recurso de reabilitação. Aí é que está, não é? Isso aqui é o que precisa ser feito, né? O Espiritismo demonstra que, compondo a imensa família humana, estamos interligados de tal forma na trama da evolução que não haverá felicidade perfeita no mundo enquanto houver gente sofrendo privações e angústias. Isso é uma realidade. A gente não consegue ser feliz, né? A gente não consegue fazer as nossas refeições com o mesmo prazer que nós faríamos se todos tivessem alimentos. Se a gente lembrar dessas coisas, a gente perde até a fome. Não vai resolver o problema, mas a gente não está feliz. Ninguém pode estar feliz num oásis, sabendo que as pessoas estão no deserto. Né? Isso é algo íntimo, é nosso. Nós somos bons, nós temos a essência do bem, a gente só não desenvolveu ainda. Mas nós somos filhos de Deus, e Ele não criou o mal para nenhum de nós. A mobilização dos recursos que detemos, de ordem material, social, cultural, espiritual, em favor dos companheiros de jornada terrestre, é de fundamental importância. Precisamos nos mobilizar, senão a gente não consegue fazer nada pelo nosso próximo. O apóstolo João enfatiza em sua primeira epístola: ora, se alguém possuir bens deste mundo, e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como poderá permanecer nele o amor de Deus? Né? Porque Jesus resumiu os 10 em 2. Como eu já falei, 10 é muito para lembrar. A gente lembra de músicas aí de não sei quantos versos, né? Mas lembrar de 10 mandamentos, Deus, é muito difícil, muito difícil. E também não convém, né? Mas Jesus, trazendo a segunda revelação de Deus para nós, trazendo o segundo plano de Deus para os homens, resumiu em 2, que aí não tem como errar, não tem, a gente numa frase fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Acabou. Olha só, é facinho de guardar, mas e de praticar? Aí é que está. E a prática passa por aqui, né? Reforma social em todo o sentido e sobre todos os aspectos será a soma das reformas individuais e não passará, senão não passará de utopia. Não adianta a gente querer que o mundo se reforme se a gente não opera a reforma em nós. Eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar, nem sanar, nem fazer passar a dor do mundo. Mas eu posso fazer a minha dor passar.
Eu posso modificar a mim. E se todas as pessoas, cada um modificar a si mesmo, a sociedade estará modificada. A sociedade estando modificada, o país estará modificado, as nações estarão modificadas, cada um fazendo a própria reforma. É como limpar a frente da sua casa. Se todo mundo limpar a frente da sua casa, a calçada vai ficar toda limpinha. Isso é tão primário, né? Isso é tão óbvio, isso é tão pequeno, né? De entender, não é nada difícil, não precisa ser acadêmico para entender isso, né? Só que não convém, aí é que está. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas a gente também não quer saber dessa frase. A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Essa se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante as renovações íntimas, constantes e progressivas. Isso aqui faz toda a diferença, eu devia até ter destacado. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Então, isso aqui, ó, é aquilo que eu falo que é o peso da palavra, né? Na língua portuguesa, maravilhosa. Olha só. Essa se processa nos seres conscientes e responsáveis. Então, não são em todos os seres, só nos conscientes e responsáveis. Mediante as renovações íntimas. Mas essas renovações íntimas não é de um dia só, não é de um momento só. Ah lá, constantes e progressivas. Isso faz toda a diferença. Né? Que eu posso fazer renovação íntima. Eu posso pensar, não, amanhã não vou pensar assim, vou agir diferente. E depois da manhã? E depois? E depois? Se ela não for constante e progressiva, não adianta nada. Né? Adianta pouco. Então, para se a Terra se tornar um fenômeno de felicidade, só basta a educação. Passa pela educação. Se não passar por isso aqui, não vai para frente. Kardec diz em O Livro dos Espíritos, tem 2 slides falando sobre isso, esse texto, para mim, é um dos mais bonitos de O Livro dos Espíritos. Comentário de Kardec. O comentário, para mim, de Kardec mais bonito é esse. Mais atual, mais incisivo, mais objetivo, mais claro, né? Mais certo, está lá. Finalizando a lei do trabalho. É o comentário de Kardec que finaliza a lei do trabalho. Está lá assim, ó. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, que deveria até ter bons hábitos aqui, né? Porque hábitos podem ser ruins. A que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Né? De repente, até no francês pode ser que tenha esse adjetivo aí, a gente pode até ver. Mas todo mundo entendeu que não pode ser maus hábitos, né? Maus hábitos adquiridos. Continuando, ó. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são 2 chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Intuitivamente a gente já sabe disso, né? Mas esse comentário de Kardec, ele tem um peso diferente. Né? Parece que ele foi criado hoje aqui para a gente. Né? Parece que foi escrito agora. Mas todos nós sabemos disso. Né? Já vivemos séculos incontáveis, como diz Magui, que de vez em quando me lembra disso, e estamos diante de milênios sem fim. Esses séculos incontáveis que a gente já viveu, a gente sabe disso.
Mas muitas vezes não convém, porque estamos ainda na ordem dos espíritos inferiores. O professor Aurélio define educação assim. Olha a definição de educação. Aí quando a gente fala que a gente tem educação, dá até medo, né? A gente não sabe o que é. Quando a gente fala que a gente tem educação, a gente não sabe o que é educação. Olha só. Ato ou efeito de educar e educar-se. Não é só educar o outro. Olha aqui, ó. Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua maior integração individual e social. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Essa aqui, então, passa longe, hein? Porque essa aqui é tanto da parte intelectual que moral. Conhecimento e prática dos usos de sociedade, civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. Será que a gente ainda pode falar que a gente tem educação? Pois é. Aí que tá. Então, a gente precisa reconhecer. É o conhece-te a ti mesmo. Como eu posso mudar se eu não sei que estou errando? Né? Agora, sabendo o que é educação, eu posso melhorar a minha situação para ver se eu me torno um pouco mais educado, né? Educação é o desenvolvimento harmônico. Olha, não é só desenvolvimento, olha o adjetivo lá, harmônico, de todas as faculdades do indivíduo, e não é também das faculdades, olha aqui, ó, de todas as faculdades do indivíduo, segundo Pestalozzi. Né? Ele que escreveu essa definição aí. E muito acertada. Né? Olha, desenvolvimento harmônico. Não é só desenvolvimento. Então a gente vê que não são só os substantivos que vêm nessas definições, eles são qualificados, eles são caracterizados. Né? Não é de conhecimentos que precisam os homens da atualidade, responsáveis pelas situações aflitivas dos dias que correm. É de sentimento. É isso que está faltando para a gente. É o sentimento. Isso que falta. A gente não tem esse sentimento que a gente deveria ter pelo próximo. Muitas vezes nem por nós mesmos, porque se a gente tivesse, não fazia tanta besteira. Se a gente se amasse mais, a gente não fazia tanta bobagem para ter que sofrer. Disse o professor Hilário Ribeiro. Hilário Ribeiro é do século retrasado, 1800 e pouco. Foi um grande professor. Seu pai também foi. E ele disse isso. Tem uma escola em Niterói com o nome dele. E ele diz assim, não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Ora, coração todo mundo tem. Isso é fácil. Né? Quem não tem? Todo mundo tem coração. Agora, um bom coração é igual sentimento. Todo mundo tem sentimento. Todo mundo sente. Mas tem bons sentimentos? É o que eu digo, não é só o substantivo. É a caracterização que vem com esse substantivo. Sentimento a gente até tem, mas sentimento tem que ser bom, senão não vai resolver, porque sentimento ruim também é sentimento. É igual fé. Ah, não, mas eu tenho fé. Tem. Aqueles que explodem também um estabelecimento, aqueles que se explodem, né, como kamikaze, como suicidas, eles têm muita fé. Vai discutir fé com eles? Tanta fé que faz eles matarem. A questão é, fé em quê? Fé em quem? Porque fé é só fé. É um substantivo abstrato. Fé. Agora, fé em quê? Fé em quem? Como eu vou dar testemunho da minha fé? Isso que vai fazer a diferença. Não basta ter fé. O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Leia-se, remédios. Cadeia não resolve o problema do crime. Dogmas não resolvem o problema do vício, pois miséria, enfermidade, crime e vício são frutos da ignorância. Dinheiro, drogas, cárcere e dogmas, leia-se remédios,
não fazem luz no espírito do homem. Então a gente sabe que não é isso, não é? O que pode ajudar é um espírito de luz, é um espírito iluminado, é um espírito que enxerga, que é obediente à lei. Né? Não é, e o mundo não consegue entender essas coisas. O objetivo máximo do espiritismo é educar para salvar. Iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, de todas as atitudes e gestos de rivalidade e deselegância moral. Essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso moral que os homens do século ainda não chegaram a possuir. Pedro de Camargo, outro grande professor. Pedro de Camargo escreveu muitos livros com o pseudônimo de Vinícius. Foi um grande educador, um professor maravilhoso, grande colaborador do espiritismo, né, fazendo as suas escritas. Foi realmente um grande missionário na Terra, na área da educação, Pedro de Camargo. E aí a gente fica imaginando, gente, é necessário a gente reconhecer o objetivo máximo de estarmos nessa Terra. Precisamos fazer a nossa parte. É só o que eles nos pedem. Ninguém pede que a gente reforme o mundo, ninguém pede que a gente resolva o problema do mundo. Os espíritos pedem que resolvamos o nosso problema. Só o que a gente precisa fazer é a nossa parte. Nós não vamos resolver o problema, mas não vamos engrossar as fileiras desse problema. Né? A gente sempre lembra da história do passarinho com o elefante, né? Incêndio na floresta e o passarinho, coitadinho, desesperado, pegando aquela aguinha e levando para lá apagar o incêndio. E não resolvia, lógico, né? E ele sabia que não resolvia, mas ele estava exausto por fazer isso, mesmo sabendo que não ia resolver. E o elefante, vendo isso, dando gargalhada, né? E perguntou, você acha mesmo que você vai acabar com esse incêndio na floresta? Ele falou, eu acho que não, tenho certeza que não. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então a gente sabe que os nossos esforços serão pequenos diante do todo, mas serão grandes diante de nós mesmos. Serão grandiosos para nós, são vitórias. E não são vitórias de pico, são vitórias reais. São vitórias que precisamos ter para a gente sair desse mundo aqui e merecer um mundo melhor. Nunca vamos dizer, eu não pertenço a esse mundo, eu devo estar num lugar errado. Não está, não. Ninguém está num lugar errado. Nenhuma flor nesse mundo foi colocada em jardim errado. Todas no jardim certo. Esse grande jardim do Criador, né? Que colocou suas flores, seus filhos queridos, sua criação, que nem por ser uma pessoa vil deixa de ser querido por Deus. Somos seus filhos queridos. Não importa o que estivermos fazendo, somos queridos do Pai. Só não vamos reclamar a hora que a justiça de Deus se faça sobre nós, dando-nos aí a oportunidade de reencarnar e passar dores e sofrimentos, que é o que está acontecendo com todos nós que estamos aqui nessa terra. Né? Nós não estamos sofrendo inocentemente. Se a gente quer um mundo melhor, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer aquilo que nós temos que fazer para dar certo. Estamos no adiantado da hora, vamos aí encerrar a nossa conversa com mais um quadro importante. O problema do Brasil, disse Dr. Miguel Couto, é um só: educação. Mas esse problema, a gente parafraseia aí o Dr. Miguel Couto, é o problema do mundo. Não é só do Brasil, é do mundo. É pela autoeducação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Olha essa palavra aqui, ó, autoeducação. Tem um prefixo aí, fazendo toda a diferença. Não é pela educação que se processa a evolução dos seres livres, é pela autoeducação. Então é a educação de si mesmo.
É a educação de nós mesmos, cada um com a sua, cada um fazendo a sua parte. Podemos fazer julgamentos? Podemos. Mas que esse julgamento que a gente faça dos erros alheios sirva para uma autoeducação, porque é essa que vai fazer a diferença. Aqui tem uma frase, se eu não me engano, eu acho que é até de Emmanuel essa frase, diz o seguinte: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Eu contei aqui há pouco, foi acho que semana passada, aquela historinha de Licurgo, ou já foi até aqui mesmo, não sei, à noite, que ele, um grande orador, grande tribuno, foi convidado para fazer uma palestra sobre educação, apareceu, né, depois que ele pediu um tempo, acharam estranho, porque ele não precisava de tempo para fazer palestra. Ele era pego em qualquer lugar e fazia palestras maravilhosas, né? Porque ele era um grande orador. Mas ele pediu um tempo, não sei se foram 60 meses, acho que na história acho que tem mais ou menos esse tempo. Ele pediu que fosse numa arena, chegou lá com 2 cães e 2 lebres. Então ele começou a sua palestra pedindo que as pessoas observassem. Soltou um cão, soltou uma lebre. Foi um espetáculo de horror. Uma destruição total na arena. Limparam aquilo tudo. Ele soltou o segundo cão e a segunda lebre. Brincaram como criancinhas, como filhotes. Os 2 cães eram irmãos. Eram da mesma ninhada. Então, era da mesma árvore genealógica. Aí, a palestra dele foi assim: isto é a educação. Então, é só isso que a gente precisa entender. Só isso que resolve o problema da humanidade. Educar-se, autoeducar-se. Porque quando a gente fizer esse processo educativo em nós não vamos errar tanto. Não vamos ser tão egoístas, tão inferiores quanto somos. Lembrando aqui, né, uma carta de Paulo aos Filipenses, dizendo que é necessário disciplinar a mente, observando essa feliz recomendação de Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que granjeia bom nome, tudo o que é virtuoso, tudo o que é digno de louvor, seja o objetivo de vossos pensamentos. Né? Muita paz para todos. Vamos tentar fazer a nossa reforma íntima, melhorar a nós mesmos, num processo de autoeducação, para a gente merecer, quando partirmos dessa terra, não é ir para um mundo melhor, não é voltar para ela mesma, porque ela está num processo de regeneração. Muita paz para todos.